Glória a Deus. Salve, uma igreja, paz do Senhor, amém? Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, embora eu estou tremendo, né, irmãos? Mas Deus é bom, o diabo cresce. Eu gostaria de abrir sua Bíblia em Esther 6, do 1 a 11. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tarde eu busquei o Senhor na loja, busquei ontem. Essa semana eu tenho buscado ao Senhor por favor destas palavras. Confesso que o Senhor tocou em dois textos, no versículo 2 e no 6. Mas ontem o Senhor falou forte comigo no capítulo 6. E assim eu vou falar de acordo com aquilo que Deus me ordenar, amém? Fala assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. No 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas. Esse leram diante do rei. E achou-se escrito em Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dois dos guardas da porta, de quem procuravam pôr a mão sobre o rei Assuero. Então disse ao rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. O 4. Então disse ao rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do seu rei lhe disseram: eis que Naamã está no pátio. E disse ao rei que entrasse. O 6. Entrando Naamã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Naamã disse ao coração: quem se agradará ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada. O 8. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também no cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. Entregando-lhe-se a veste, o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada. Levai-o no cavalo pelas ruas da cidade, e apregoará, dizendo dele: assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O 10. Então disse ao rei Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, fazeis assim como o judeu Mardoqueu, que ele assentasse à porta do rei. E coisa nenhuma deixeis cair de tudo quanto disseste. E Naamã tomou a veste, o cavalo e o vestiu Mardoqueu. E eu levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou, dizendo daquele: assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amém, irmãos? Até ali. Glória ao nosso Senhor. Eu estou grato a Deus que não tenho falado, mas eu fico muito assim indignada, irmãos, porque às vezes as pessoas pensam assim: é tão fácil, né? Você manusear a palavra, você pregar. Mas eu acho assim que a gente tem que estar sensível à voz do Senhor, porque nessa palavra o Senhor me deu 3 revelações para passar para cada um de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu posso dizer que a minha loja se inundou da sua presença. Quando eu estava ali orando ao Senhor, Deus tomou ali e as lágrimas desceram e eu sentia a pressão, a presença, a graça e o compromisso de estar aqui nessa noite falando que o Senhor é poderoso para fazer
irmãos, que Deus tem propósito nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. E no versículo 1 diz assim: naquele mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias de crônicas e leram diante do rei. Irmãos, eu posso dizer que a Bíblia diz que Mardoqueu, ele livrou o rei, talvez de uma sentença de morte. Pessoas queriam matar o rei, e ele ficou sabendo, ele contou para Esther que realmente eles estavam armando uma cilada contra o rei. Mas na época não se fez nada. Deus livrou ele. Foi falado quem foram as pessoas que as pessoas queriam matar o rei. A Bíblia diz no versículo 3 que as pessoas foram enforcadas por isso. O rei exterminou aquelas pessoas que queriam matar ele. Mas ficou no livro de crônicas, ficou naquele livro como um memorial, como se nada tivesse acontecido. E o que acho interessante nessa noite, que sumiu o sono do rei. Fala para os irmãos: sumiu o sono do rei. Irmãos, talvez se você tem sono, você não vai querer ler livros. Talvez não. Talvez nos dias de hoje ligue uma TV, pegue celular, manda uma mensagem. Mas ler livro de crônicas, falar coisas que estavam ali guardadas há tempo. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor, ele tem propósito, mesmo quando acaba o sono. Ele tem propósito para mim e para você nesse lugar. E ali acabou o sono do rei. E ali ele falou assim: vamos ler um livro aí para mim, eu quero ver o que tem escrito aí. E foi mencionado que Mardoqueu deu livramento para o rei. E ele perguntou o que fizeram com ele. Fizeram alguma coisa? Teve algum galardão sobre isso? E os moços falaram: nada, não aconteceu nada. Mas eu vejo assim, irmãos, talvez nos dias de hoje, a gente está fazendo a obra do Senhor, e o Senhor me trouxe na minha vida espiritual aquilo que realmente nós devemos fazer. Talvez no livro de crônica estava escrito que foi um grande livramento, como foi realmente. Mas nada se foi feito naquele momento. Mas chegou um momento que o Senhor falou assim: agora é o momento de você ver o que eu tenho feito no seu reinado. Tem pessoas do seu lado, tem pessoas de ombro a ombro com você. E nos dias que nós estamos vivendo, irmão, não é diferente. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, como falando há tempo, há anos, fazendo a obra do Senhor. Talvez a gente fale assim: nossa, eu não tive recompensa de nada. Talvez o pastor aqui, com o tempo que eu estou com ele não tem visto a obra que eu tenho feito na casa do Senhor. E o Senhor falou poderosamente na minha vida, quando o sono do rei se acabou. E eu tenho até um breve testemunho a dizer que o Senhor, ele tira sono de várias pessoas para nos dar vitória. Vocês creem nisso? Talvez você fale assim: como assim, Raquel? Deus tira o sono de alguém para nos dar vitória. Eu posso contar um testemunho dessa maneira. Quando eu vim de Angatuba, eu aluguei a minha casa lá, e eu comecei a alugar a casa aqui. Meu esposo começou a trabalhar no Locações. Nós morávamos ali no Delorens, depois a gente foi morar no centro. Eu sei que moramos em 6 casas, mas em tempos nós mudávamos de casa. Chegou um tempo que nós mudamos de casa, a mulher pediu a casa, que ela ia morar na casa, e a gente foi procurar a casa. E eu olhei no mercado em São Roque aqui. E Deus tem propósito, até na casa que nós moramos, Deus tem propósito. Quem conhece aqui o irmão Geraldo ali, ó? Dá uma mão aí, irmão Geraldo, abençoado. Foi bem, fiquei descendo no São Geraldo ali. E eu olhava a casa, que estava uma casa bonita, irmãos. E a gente só pegamos casa top, irmãos. Pensando na casa bonita, era a casa que nós morávamos. Aluguel, mas nós morávamos em casa boa. E eu cheguei no homem e falei assim: nossa, estão fazendo essa casa? Vão alugar? Aí ele falou assim: não, o homem vai vender. Ah, vai vender? Vai vender. Aí eu falei assim: então tá bom. Aí outro dia eu ia de novo no São Roque. Nossa, que casa linda! Eu posso dar uma olhadinha? E eu olhava a casa, tudo de bom e melhor. E a casa estava para vender. E um dia eu cheguei lá e falei: meu esposo, vamos ver uma casa? O homem talvez vai alugar a casa. Talvez. Na minha mente, né? Ele falou que estava lá uma placa, vez. E nós chegamos no portão, deu certo
Beleza, vamos embora. Ele falou para mim, acabamos de sair da casa. Ele falou, viu, o homem não vai alugar a casa. Irmãos, passou um tempo, a casa era de azulejo, embaixo e em cima era de pintura, de cor de abóbora. Eu comecei no mercado e comprei todos os potinhos, irmão Valdo, de cor de abóbora. Só que antes de comprar os potinhos, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu amei aquela casa. O Senhor tem um propósito na minha vida, eu vou entrar naquela casa e vou morar naquela casa. E o Senhor falou assim, você vai morar naquela casa. E eu confiei. Falei, Senhor, essa palavra é forte, Jesus. Você está prometendo para uma pessoa que é insistente. E aí foi. Aí eu falei para minha esposa, vamos dar uma olhadinha na casa. Renato, não vou olhar mais a casa, porque o irmão falou que não ia alugar. E nós não podíamos comprar, porque nós tínhamos uma casa alugada lá em Gatuba. Nossa casa não estava vendo ainda, não tinha dinheiro para comprar. Aí a conversa vai, conversa vem. Ele pegou muita amizade com o Renato. Resumindo, um dia eu falei na orelha do Renato, ai Renato, eu preciso dessa casa. Deus falou comigo que essa casa é nossa, não vai morar nessa casa. Aí eu falei, como que eu vou falar para o pastor se a casa, ele falou que vai vender? Nós não tem dinheiro. Você está dormindo, mas não tem dinheiro. Acorda. Aí eu fui com a Daniela e fui no Treviso na época, no mercado, e comprei mais potinho laranja. A Dani falou, mãe, você está doida? O homem nem lembra que você existe. Como que você vai comprar um potinho laranja combinando com a parede da casa? Se ele falou que vai vender, você tem dinheiro para comprar, mãe? Aí eu cheguei em casa e falei com o Renato, meu Deus, Renato, fale com o pastor. Deus falou comigo que nós vamos morar na casa. Aí pessoal, se você tiver dinheiro, porque ele falou que vai vender. Eu falei, então tá bom, você vai assistir pela última vez. Aí vai o Renato de novo, liga pro pastor, pastor, tudo bem? Então, minha casa, você vai vender mesmo? Vou, pastor Renato, vou vender mesmo. Ele chegou em casa na hora do almoço e falou assim, ó, já liguei pro pastor, a casa vai ser vendida, não é para nós. Se Deus falou com você, Deus vai dar o dinheiro da casa, porque nós não temos dinheiro para pagar o dinheiro que ele está vendendo. Então, vamos ficar em paz. Irmãos, eu fiquei em paz? Fala para mim, pergunta me, eu fiquei em paz? Não! Eu falei, Jesus não falou comigo que a casa eu ia entrar, que eu ia morar, e os potes de laranja combinando com a parede, Jesus. E agora, vai ficar minha palavra contra a deles? Eu creio na sua palavra. Aí eu fui dormir, irmão. Passou a noite triste, e ele percebeu, não falando nada. Ai, Deus vai preparar outra casa, Raquel, para. Eu fiquei, tá bom, fica em paz. Eu fui orar. Eu falei, Jesus, se o Senhor falou mesmo comigo, porque eu não tenho como falar que não foi. O Senhor falou que eu vou orar e eu creio que vou orar. Mas, Senhor, incomoda ele de madrugada, Jesus. Se eu tiver que morar lá, Jesus, fale com ele, Espírito Santo, fale com ele, que o Senhor falou para mim que eu vou morar naquela casa. E fui dormir, irmão, tranquilo. Chegou no outro dia, ele ligou com o Renato. Pastor Renato, mas Senhor, tudo bem, irmão, tudo bem? E aí, como que tá? Tudo bem as coisas. Viu, vou contar uma vez pro Senhor. Eu vou dizer pro Senhor morar na casa. Eu vou alugar a casa do Senhor, porque o Espírito Santo não deixou dormir a noite inteira. Aluga a casa do pastor Renato. Aluga a casa do pastor Renato. O Senhor incomodou o pastor. Ele não dormiu. E sabe uma coisa? Ele só dormiu porque ele falou, tá bom, Espírito Santo, eu vou alugar a casa do pastor Renato, mas deixa eu dormir. Quando ele chegou, já chegou com a chave. E Raquel, olha que a chave. Deus é na tua vida mesmo. O Senhor incomodou o pastor a noite inteira. E Deus me deu a vitória. Eu quero dizer que Deus incomoda, irmão. Essa vitória chega com força, irmão. E fui lá, irmão, pronto. Aí eu falei pra ele, e agora? Raquel, ó o potinho laranja combinando com a parede. Irmão, aí ela falou assim, ficou, essa me surpreendeu. Morei um ano lá. A casa foi vendida, foi para uma outra casa que era minha, que Deus confirmou também. Eu posso dizer que maravilha. Eu posso dizer que a minha vida, irmão, é um testemunho vivo daquilo que Deus faz, porque Deus, ele incomoda mesmo. Ele faz dessa maneira. Mas vamos voltando para a palavra, porque a palavra do Senhor é tremenda, irmãos. E a Bíblia diz assim, ó, no 3: E disse ao rei, que honra e galardão lhe deu por esse Mardoqueu? E os homens do rei disse, coisa nenhuma se fez. Então disse, quem
no pátio, e Naamã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer que ia enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. O que eu acho interessante, irmãos, posso falar que aqui que entra a mensagem do Senhor na nossa vida nessa noite. Porque um homem da qual Naamã ele foi levantado ali como segundo do rei, para ajudar o rei em tudo. E a Bíblia diz que Mardoqueu ele não se dobrava diante de ninguém, porque ele tinha outra crença, ele cria em outra crença, e ele não ia se prostrar diante de Deus nenhum, em homem nenhum. E as pessoas viram que todo mundo que chegava perto de Naamã se inclinava, mas Mardoqueu não tinha para ninguém, era só para Deus que ele se inclinava. E as pessoas ficaram se incomodando, viu, Naamã? Esse homem aí não se inclina para ninguém não, você percebeu? Você pode passar 500 vezes que o homem não faz nada. Ele não tinha honra não. E a Bíblia diz que cresceu um ódio mortal na vida de Naamã por causa disso. E uma inveja muito grande. Ele falou assim, eu vou acabar com esse homem, eu vou exterminar esse homem. E antes que ele pensasse, ele já tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu. E quando ele ia chegando diante do rei, ele ia contar essa história. Mas foi tudo invertido, irmãos. Quando ele chega ali para falar com o rei, o que aconteceu? O Senhor tinha tirado o sono do rei e pôs uma obra na vida de Mardoqueu. Eu vou honrar esse homem, da qual não foi honrado naquela época. Às vezes nós pensamos assim, olha, a minha bênção está tardando tanto. Talvez eu tinha que ser honrado antes, não fui ainda. Mas será que ainda Deus vai honrar? Eu quero dizer que Deus vai honrar no momento certo, no momento exato. Eu quero dizer que a forca já estava preparada para Mardoqueu. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, que o homem que preparou a forca foi o mesmo homem que puxou o cavalo e falou assim, ó, esse aqui é o que Deus se agrada. Esse aqui é o que Deus se agrada. Essa honra é porque o Senhor tem sido honra e se agrada. Irmãos, aquilo foi invertido. O diabo pensou que ia mudar, que ia matar. E eu quero dizer nessa noite, Deus tem plano na minha e na tua vida. Deus tem honra para nos dar nesse lugar. O diabo pensa que está terminado, está acabando. Você fala, não, tem honra para os seus, tem honra para os meus nesse lugar. E ele teve que fazer certinho. Irmão, acho que ele engoliu um sapo, um leão, um elefante, irmão. E teve que fazer tudo que o rei falou. E o pior não é isso. Ele pensou que aquela honra fosse para ele. Olha, melhor, eu acho que eu vou falar isso. Essa honra é para mim. Naamã cresceu ali. Falou, essa honra aqui é para mim. Tem certeza, não tem outro interesse. Olha, eu vou ter que vestir a roupa real. Vou ter que colocar a coroa real. Eu tenho que sentar no cavalo do rei. E alguém vai ter que puxar o cavalo e ainda falar, olha, esse aqui é o homem da qual o rei se agrada. Mas foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. E falando nisso, irmãos, Deus falou comigo sobre essa palavra. Esses dias atrás, eu fui na casa, eu fui num estabelecimento de uma pessoa, e eu fui lá conversar com essa pessoa e o esposo dela estava lá. E ali, a gente conversando, falei, vou embora, tudo. Ela falou assim, olha, Raquel, já que você está aqui, faz uma oração por nós. Aí eu fiz oração naquele estabelecimento, antes de ir embora. E quando eu estava, antes de sair, quando eu acabei a oração, eu falei para o esposo daquela irmã, eu falei assim, olha, Deus tem uma honra para te entregar. Passou 5 meses, irmãos, eu falei aquilo, percebi que na hora ele ficou meio assim, mas ficou em paz. Quando foi 15 dias atrás, eu encontrei essa pessoa, esse casal, e eles falaram assim, olha, eu vou contar uma bênção da qual o Senhor preparou para mim. Eu falei, pode falar, irmão, que bênção seria? Ela falou, Deus te usou poderosamente. Eu falei assim, nossa, o que Deus falou? Ela falou, lembra que quando você fez uma oração no estabelecimento da minha esposa, você falou que Deus tinha uma honra e era material? Aí eu falei assim, eu lembro sim. Ele falou assim, então, só que na hora ficou muito pesada aquela palavra, porque onde eu trabalho, faz 10 anos que eu trabalho lá, eu estou no mesmo setor, ganhei o mesmo salário, e nunca ninguém mudou nada com isso. Só que para mim mudar de setor ou mudar de trabalho, eu tenho que fazer um curso na minha firma, na minha fábrica, para
treinamento para você estar entrando lá. E é de 4, 5 meses. Para ainda, se você for bom, qualificado, você vai entrar. Senão, você vai ficar no mesmo onde você está. E o encarregado dele falou assim: olha, acabou o expediente, chamou ele e falou assim: olha, eu vou colocar você como gerente nesse estabelecimento. Você vai cuidar de um setor. Só que ele falou assim: meu Deus, eu estou fazendo um serviço totalmente diferente daquilo que é para mim fazer. Aí ele pensou assim: meu Deus, se fosse para mim ser gerente, eu tinha que ser subgerente, fazer um treinamento antes, ver como essa situação ia acontecer. Mas eu quero dizer nessa noite, quando Deus fala, está falado, irmãos. Quando Deus decretou a vitória, que Deus tinha uma bênção, uma honra, Deus falou há 5 meses atrás. Quando chegou os 5 meses, o Senhor chamou ele de lado, o encarregado falou assim: olha, não vou te colocar como treinamento, nem como subgerente, porque você está qualificado para a área que eu tenho na minha empresa. Oh, aleluia! Eu chorei, eu glorifiquei, plantei, banelei e dei glória, porque eu não sabia a situação daquele indivíduo. E o Senhor falou que tinha honra na sua parte material. Ai, calma, ai. E a esposa dele glorificou, falou assim: olha, e o salário 3 vezes mais do que ele ganhava. Cheia, palavra, que conta, não. Quando Jesus tem honra, irmão, ele tem pronto. Aí ele falou assim: olha, para os meus olhos humanos, 10 anos que eu estou aqui, eu nunca subi de cargo, e nem muito menos vi pessoas em cargos maiores e não tem nenhum treinamento. Mas eu fui o único nesses 10 anos que Deus foi abrindo porta e o nome dele foi glorificado. Ah, se você entender essa porção nessa noite, que Deus deu para mim e para você, a honra é para você, a bênção é para você, irmãos. Talvez você está passando o tempo passou, mas o Senhor fez nessa noite uma memorial, dizendo: tem honra para você ainda este ano. Quantos estão crendo nessa palavra, irmãos? A palavra desce como nuvem, como tocha, como fogo neste lugar. Como foi com Mardoqueu, estava esquecido diante dos homens, diante do rei, mas o Senhor tirou o sono do rei e fez um reboliço. E eu quero dizer, irmãos, que lá na frente, no capítulo 10, somente vou ler uma parte, porque o Senhor honrou. O lugar que era de Naamã ficou para Mardoqueu. Irmãos, eu quero dizer nessa noite, aquilo que Deus tem para você, não tem outro endereço. Até quando ele falou para mim que passava por tantos processos, eu falei: mas o Senhor não falou para mim isso aí, não, irmão. Deus falou que ia honrar, Deus falou que ia abençoar, mas os processos só ele sabia. Aí ele falou assim: mas como pode? Eu estou 10 anos aqui nessa empresa, não fiz nenhuma qualificação de outro serviço, e Deus vai passando uma fronteira e vai me dando vitória. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Essa é como a garganta nessa noite. Dá para dar glória aí? Mas o que me chama a atenção nessa palavra, que o Senhor falou fortemente no meu coração: nós estamos fazendo a obra do Senhor, a gente faz com excelência, com graça, mas pense que vai ficar tudo que você faz. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe, e a recompensa vem dele. Irmãos, quanta recompensa? Fala assim para você, vai para o seu irmão: quantas recompensas está chegando? Quantas recompensas está chegando da parte do Senhor? Quantas recompensas diz o Senhor na minha e na tua vida está chegando, porque você deixou de fazer a sua vontade e fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor falou no meu coração nessa tarde, Ele me gritou e falou assim: olha, Raquel, tem muitos que ali não faz a obra há anos, talvez
destruído. O povo ia ser destruído pelo decreto do rei. Sabe o que é decreto, irmão? Quando você não pode voltar atrás, a Bíblia diz que não tinha como o rei revogar. Mas eu quero dizer que Deus usa estrategista nessa última hora. Deus usa, Luciano. Sabe quando você converte aquela situação, fala assim, nossa, agora é o fim, esse fim vai acabar. Não, Deus muda tudo, mamãe. Deus muda a página, Deus muda a história, Deus faz coisa nova, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a Bíblia diz, irmão, que quando naquela situação, o Senhor falou assim para Mardoqueu, você vai entrar lá. Você vai entrar lá, vai ter mudado seu nome, não vai ser mais Adassa, vai ser Esther. Vai ser Esther. Talvez a gente vai ter que mudar muita coisa, mas a Bíblia diz que as origens dela falavam mais que ela. Talvez a nossa vida, irmãos, nosso dia a dia, a nossa vida espiritual tem que falar muito mais alto do que a nossa própria vida. Sabe quando você chega e fala assim, nossa, você está sentindo Deus? É aquela pessoa chega, muda a diferença. Quando Esther entrou no palácio, irmãos, quantas mulheres tinha para ser selecionada como ela? A Bíblia diz que foi 12 meses, irmãos, 12 meses de tratamento, beleza. Cuidava do cabelo, cuidava da pele, cuidava do pé, cuidava da mão, cuidava de tudo que ela tinha para se apresentar ao rei. Que muitas ali também eram igual ela, virgem, mas estava linda, poderosa para chegar diante do rei. E ela foi na sua humildade. Ela foi chegando porque Deus tem um propósito. Eu quero dizer nessa noite, diante daquilo que Deus falou no meu coração nessa tarde, irmãos. Deus ele tem propósito na tua vida. Mas assim, Senhor, eu sou muito desengonçada, eu não sei nem falar, como Moisés falou. Senhor, eu sou até gago. Manda meu irmão falar por mim, eu não tenho como falar nada. Mas Deus faz a obra acontecer quando Deus realiza, irmão. Deus é Deus, não tem direção errada, não. O Senhor, Ele tem a bússola certa, o momento certo. Eu falei com meu esposo hoje, se talvez no tempo que Mardoqueu desse livramento para o rei, ele fosse honrado, naquele momento não ia ter como ele escapar. Não tinha. O homem já tinha feito a forca, irmão Paulo. Ele ia fazer a cabeça do rei e Mardoqueu não ia viver. Mas eu acho lindo de Deus, sabe o que é isso? Fala assim, a sua história não acabou. Deus tem milagre, Deus tem estratégia nessa última hora para você. Sabe o que é isso? É quando Deus muda todos os planos, meu Valde. Aquilo que não ia dar certo, não tinha como dar certo. Você fala, agora vai dar, agora vai dar. Talvez o irmão falou assim, olha, essa sexta-feira não ia ter ninguém. Está passando seu tempo, mas Deus tem estratégia, Deus tem poder. Quando Ele manda, Ele faz e acontece, tá bom. Eu não falo, Deus fala. Não tem para ninguém. Como diz, cala a voz. Deixa, os outros têm que calar, mas a voz de Deus tem que ficar aqui. E o que me chama a atenção nessa palavra, além disso, que as horas já estão passando, faltam 5 minutos, que eu acho interessante da parte do Senhor nesse lugar, que quando Ele te ama, Ele te escolhe, Ele te capacita, Ele fala para mim e para você ainda, olha, não te espanta, nem te assombra, porque eu sou teu Deus. Ainda que você fala que você não consegue, Deus tem os seus meios de trabalhar. Como Ele foi aquele servo que eu falei do testemunho, Ele falou que a chance dele ter um cargo maior é só um sonho. Mas a esposa dele estava buscando ao Senhor por esse propósito. Porque, irmãos, quando ouvimos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela desce como chuva. Ela desce para molhar a terra. Quando Deus fala com você, você escuta. Pode ser que não aconteça. 5 meses, irmão. Fala, 5 meses. Para se cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Talvez ele fale assim, ó, não tem como, eu não tenho técnica, eu não consigo nem mandar em mim, quanto mais mandar nos outros. Mas o Senhor fala assim, eu tenho domínio, eu tenho e posso fazer por você. Irmãos, eu estou muito grata ao Senhor, viu? Muito grata. Eu fiquei no estreito hoje, posso falar aqui o dia inteiro. Eu chorei, eu busquei, as lágrimas